porque essa semana Progressistas e União Brasil protagonizaram um episódio, um fenômeno, né, um ato político que foi muito importante para a cena das definições político-partidárias do Brasil, inclusive eleições 2026. União Brasil e Progressistas formaram uma federação. Na prática, se comportam como se fosse partido só e passam a ter, por exemplo, uma bancada fortíssima no Congresso Nacional. Para falar a respeito deste e de outros assuntos, nós estamos por videochamada com o senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira. Senador Ciro Nogueira, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Queria saudá-lo, desejar uma ótima tarde e, ao mesmo tempo, já perguntar para o senhor a importância desse ato político dessa semana entre União Brasil e Progressistas. É um prazer estar com vocês, uma alegria, meus cumprimentos a todos. Olha, eu acho que essa criação dessa federação marca um novo marco da história política do nosso país. A política brasileira, ela foi feita de ciclos, né? Nós tivemos o ciclo do PDS, depois veio o ciclo nos anos 80 do MDB, depois a chegada de Fernando Henrique ao poder, o ciclo do PSDB, e depois com Lula nós tivemos o ciclo do PT, que eu espero que se encerre o mais rápido possível. E eu acho que nas eleições passadas o Brasil deu um recado muito claro de apoio aos partidos de centro. 80% dos prefeitos e vereadores do país são dos partidos de centro. E agora, com a criação dessa federação, nós criamos a maior força política do nosso país em todos os níveis, né? Nós temos o maior número de deputados federais, o maior número de senadores, o maior número de governadores, o maior número de prefeitos, o maior número de vice-prefeitos, o maior número de deputados estaduais e o maior número de vereadores do país. Então, por aí você vê a magnitude dessa federação, que eu acho que ela vem para ser uma bússola política para o nosso país. O Brasil, no meu ponto de vista, o quadro político dos últimos 40 anos fracassou, porque o nosso país não cresceu, principalmente o PIB e a vida, o nível de renda das pessoas não cresceu como nós deveríamos ter crescido. Vou dar um exemplo: o Brasil, nos últimos 40 anos, cresceu em torno de 170% do seu PIB. O da China cresceu 3.000%, o da Índia cresceu mais de 1.000%. Então, alguma coisa está errada. Eu acho que nós temos que ter uma mudança da forma de fazer política no nosso país. Eu espero que essa federação seja a condutora dessa mudança que o Brasil precisa. Ainda nesse conceito de que será uma mudança no rumo que o Brasil está tomando, União Brasil e Progressistas naturalmente vão permanecer enquanto federação na oposição ao governo federal. Consequentemente, existe alguma possibilidade de que integrantes do partido que fazem parte dos ministérios, que fazem parte do governo Lula, deixem as siglas ou deixem o ministério? Existe esse ultimato ou será mantido da forma que está? Tá, tivemos aí problema com o sinal do senador Ciro Nogueira. Vamos tentar recuperar para que possa ser feito para que eu possa responder, né, a pergunta feita pela Lívia. O fato, Lívia, é que já na primeira resposta o senador deu uma ideia de como é que vai ser a formação desse grupo político e como é a expectativa que ele tem em relação ao histórico, né? A era de MDB, a era do PDS, a era do Partido dos Trabalhadores. Isso, como a gente percebe que existe uma formulação da política nacional enquanto segmentação de siglas. O que isso significa? Que o Progressistas e União Brasil, eles já fazem parte da oposição, ainda que com integrantes no governo, mas é uma oposição política, não administrativa, e percebe-se que essa aglutinação, essa federação que agora foi oficializada, ela tende a representar não somente um futuro para o próximo ano em relação a escolher um candidato, mas também no próprio Congresso de hoje até a eleição de 2026, porque faz com que a barganha política, faz com que a votação seja mais expressiva, a força política no Congresso, enquanto bancada, seja mais intimidadora para a base governista. Então, é uma moeda muito alta para se negociar politicamente, dado ao número de parlamentares que agora compõem esse grupo. Então, foi uma articulação muito importante para a oposição em nível nacional. Eu cheguei a pensar que ela não se concretizaria, dada a complexidade. Você está falando de um partido que é força nacional, mas com um peso das realidades locais
senador, já retomamos aqui o contato com o senador, né, com o peso das realidades locais também sendo muito determinante e sendo um dos fatores, né, a construir um diálogo para essa realização. Mas vou pedir para a Lívia, então, repetir a pergunta, Lívia. Você falava a respeito da aproximação entre União Brasil e parte do governo Lula, né? Isso, presidente, retorno à pergunta de que será um ultimato? Existe uma possibilidade de que esses integrantes do governo Lula deixem o partido ou deixem o governo ou mantêm como está aqueles que já fazem parte? Olha, vocês conhecem minha posição no que diz respeito à participação nesse governo. Por mim, meu partido não teria nenhum membro do nosso partido no governo. Assim que finalizar, porque ainda nós já estamos no processo, estamos fazendo o estatuto, depois vamos fazer as convenções para aprovar essa federação, e logo depois disso eu quero convocar a federação para ter uma decisão que afaste completamente qualquer membro do partido de indicação de estar participando desse governo. Nós não vamos estar com este governo no próximo ano e eu acho que é chegado o momento de nós tomarmos essa decisão. Senador, boa tarde. Ontem, em uma entrevista exclusiva no Palácio da Cidade, o prefeito Silvio Mendes analisava a federação positivamente, mas levantou um ponto interessante. Segundo o prefeito, faltam lideranças nacionais. E dentro dessa perspectiva, a federação já nasce com um líder e um aliado muito forte, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que no momento está inelegível. Como que o senhor espera trabalhar dentro da federação, dentro dessa bússola que se representa a federação, nomes viáveis para disputar o pleito no ano que vem, para disputar o pleito eventualmente contra o presidente Lula? Como que o senhor espera trabalhar internamente na federação isso? Vamos escolher um candidato. Eu defendo que haja uma união de centro-direita no nosso país. Eu acho que nós só hoje colocar dois grandes nomes, a não ser se o presidente Bolsonaro não puder ser candidato, que é o da ex-primeira-dama Michele e o governador Tarcísio. O governador Tarcísio é um nome fortíssimo, poderia unificar o centro e a direita do nosso país. Ele já está nas pesquisas que nós temos à frente do presidente Lula. E eu tenho certeza que esses dois nomes seriam nomes fantásticos para representar o centro e a direita no nosso país. E manifestaram interesse em entrar na disputa. Como é que tem sido o diálogo, sobretudo com as lideranças do centro-oeste do Brasil, senador? Quem manifestou? Tereza Cristina, Ronaldo Caiado, lideranças ali da região do centro-oeste do Brasil. São dois grandes nomes. O Caiado colocou o seu nome, a Tereza está no nosso partido, é um nome. Mas todos esses nomes dependem única e exclusivamente do apoio do presidente Bolsonaro. O Brasil hoje é um país completamente dividido. Qualquer candidato apoiado por Lula, ou sendo ele, ou qualquer candidato apoiado por Bolsonaro, ou sendo ele, estará no segundo turno e terá uma força enorme nesta eleição. Eu acho que hoje existe um sentimento no nosso país de arrependimento de terem apoiado o Lula, você veja isso nas pesquisas, e que eu acho que o centro e a direita tem tudo para ganhar a próxima eleição se tiver uma unificação com o apoio do presidente Bolsonaro. Senador, a respeito do cenário local, o Tarcio falava sobre essa articulação de nomes majoritários, mas eu gostaria que o senhor explicasse sobre os candidatos proporcionais. Existem nomes que já se colocam, inclusive da própria Câmara Municipal de Teresina, de partidos como Progressistas e União Brasil, mas eu queria entender como que será essa organização. Existem outros nomes que são de outros partidos que tendem a ir para o Progressistas, como, por exemplo, Gessivaldo Isaías, que é do Republicanos? Não, com certeza vai haver uma unificação de quadros. Agora, com a federação, você vai ter uma facilidade maior em todos os sentidos para ter uma chapa competitiva, tanto na Câmara Federal, quanto na Assembleia Legislativa. A gente tem uma perspectiva agora de trabalhar para eleger aí uma bancada de 7 a 8 deputados, se nós trabalharmos bem. Se fizermos tornar nomes competitivos, houve uma saída agora de deputados dessa chapa, isso que vai facilitar para que novos nomes possam ser candidatos, e nós estamos buscando montar uma chapa bem competitiva para a Câmara Federal, para elegermos 3 deputados, que é a nossa meta. Senador, o senhor é candidato à reeleição ao Senado,
E quem mais o senhor acredita que pode entrar na disputa? Margarete Coelho já manifestou o interesse, o nome parece à disposição, participa de agendas importantes pelo SEBRAE. O Progressistas União Brasil terá um candidato ao governo do Estado? Com certeza. O nome que está colocado é da deputada Margarete Coelho, uma mulher que tem toda capacidade de montar um projeto político alternativo para esses 25 anos de inércia econômica do Piauí, em que o Piauí permanece sendo apenas enganado com projetos que não acontecem nunca, que as pessoas não melhoram de vida, em que mais da metade da população recebe Bolsa Família e não tem carteira assinada. Então eu acho que a Margarete, acho que a pessoa capacitada, uma mulher que hoje chefia o SEBRAE nacionalmente e pode montar esse projeto político, não apenas para apontar erros, que já são conhecidos, mas sim aprontar um caminho de desenvolvimento para o nosso Estado. Nós vamos ter 2 candidatos ao Senado, o meu já está colocado, nós estamos avaliando os outros 2 nomes, e estão sendo já muito bem contados nas pesquisas, para que a gente possa ter uma chapa muito competitiva e que possa apresentar um projeto que possa transformar o Piauí para um estado em que as pessoas possam viver muito melhor hoje, não apenas no futuro. Senador, o senhor menciona um fato novo interessante para a gente, que é esse segundo nome ao lado do senhor na chapa de oposição para o Senado. Este nome pode sair da federação, pode sair do PL, já existe esse diálogo com os partidos que podem fazer a indicação, o PL já fala em alguns nomes, de qual partido pode sair ou da própria federação, como é que o senhor avalia? Pode sair tanto da própria federação, né, quanto que eu já posso dizer que é o nome do Joel, que é um nome que nós estamos testando já para a segunda vaga, ou um nome mais ligado ao bolsonarismo, que é o Daniel do Bolsonaro, que é um nome que está sendo testado nas pesquisas para que a gente possa ter um nome mais identificado com o projeto do presidente Bolsonaro. Isso nós estamos avaliando e vamos decidir isso ainda esse ano, para que a gente possa ter uma chapa completa competitiva. Quero agradecer ao senhor, senador Ciro Nogueira, muito obrigado pela participação com a gente, ao vivo aqui no Jornal do Piauí, muito obrigado por atender e fazer essa entrevista remotamente, muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Muito obrigado, senador. Bom, tá aí, olha só, a revelação é que abandonou o projeto de candidatura única ao Senado, né? Não vai ser só Ciro Nogueira o candidato ao Senado na chapa que é encabeçada aí pelo Progressista União Brasil. Tem outro nome, tá? Daniel, que já foi Daniel do Asfalto, hoje é Daniel da Semplan. Ciro coloca já Daniel do Bolsonaro, um nome importante que pode se apresentar nessa disputa ao Senado. O presidente do PL esteve aqui e falou sobre a possibilidade dele na disputa. E outro fato importante, Gelson, já estão sendo testados nas pesquisas. Foi o que disse há pouco o senador. Então, a previsão é de que a oposição apresente uma chapa completa, com 2 candidatos ao Senado, governo e os outros cargos. Então, uma novidade importante que traz o senador Ciro Nogueira. É ele. E que captura, né, aquele eleitorado mais extremista, que faz parte da extrema-direita, que continua apoiando o ex-governo de Jair Bolsonaro. Então, é uma parcela, uma fatia de população, de eleitor, que é importante porque conta na hora de capitalizar esses votos. Então, essa capilaridade de alcançar todos os segmentos é uma estratégia que a base governista está tendo, com muitos nomes colocados nessa disputa, pelo menos 2 que serão prioridade, que no caso é Marcelo Castro e Júlio César, e agora a oposição segue o mesmo caminho, que antes era o nome apenas de Ciro Nogueira, contando com aquela ideia de ser o segundo voto, e agora já tem essa possibilidade de ter mais nomes que capturem aquele eleitor que estava um pouco esquecido, que é o segmento mais de extrema-direita. Outro fato que ele coloca, o senador coloca dentro do cenário local a gente sabia que Margarete Coelho estava com o nome à disposição. Sim. Mas ele colocou como se fosse o nome. Isso, né? exatamente. Já tem a pré-candidata, é ela. Exatamente. Isso. Né? Então não tem... E sendo testado em pesquisas, né? Então, esse elemento é importante. Curiosamente, no âmbito nacional, o senador também dá uma ênfase maior em 2 nomes, Michele Bolsonaro e Tarcísio. Tarcísio já deixou claro que não tem
a intenção firme de disputar a presidência, tem em São Paulo como foco, mas uma importante entrevista esclarecedora. E só sobre as questões estaduais da federação, Joelson, nós temos estados como, por exemplo, Pernambuco, eu acompanhava a análise de veículos pernambucanos, a governadora de Pernambuco tem atrito, que é do PP, tem atrito com representantes democratas, na Paraíba e em outros estados. E o ACM Neto, que é do União Brasil de Brasília, que deve ocupar, da Bahia, que deve ocupar o comando, já disse, se formando a federação oficialmente, deve ter um ultimato para esses 4 ministros que são da federação deixar o governo Lula. Eu diria que foram os pontos trazidos por ele. Primeiro, Tarcísio, me parece, ao lado de Michele, os nomes aí para a disputa da presidência. Não vai haver aceitação de permanência dos ministros no governo Lula. E que no estado do Piauí vai ter 2 candidatos ao Senado e a candidata governadora é a Margareth Coelho. E em relação a esse ultimato, foi perceptível que não é somente após a reunião, que tem um lastro, pelo menos foi o que eu captei da resposta do senador, de que a partir do próximo ano não é aceitável. Então já tem um tempinho para que esses ministros eles possam fazer um momento de despedida, caso eles queiram permanecer no partido. Tem a opção também de não continuar. Acho muito difícil o André Fufuca deixar o Progressistas e os demais deixarem a União Brasil. Então existe aí um tempo para poder fazer o processo de luto, deixar o governo e poder, inclusive, focar na própria reeleição, né, que existe já no próximo ano. Eu diria Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Exatamente. Agora sim, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Se o governador Rafael Fonteles foi apanhado pelo efeito Roda Viva para revelar algumas das estratégias, o senador Ciro foi apanhado por efeito federação, né? Exatamente. Eles revelaram aí alguns dos passos da oposição. Vamos ver como é que vai ser aí, gente. É o cenário se desenhando e ganhando contornos aí para o ano de 2026.